Salve, salve, meus queridos! Hoje é dia de falar sobre Klabin, uma das empresas que é queridinha dos investidores que buscam rentabilidade com pagamento de dividendos na Bolsa Brasileira. Ela também é uma das favoritas do mega investidor pessoa física Luiz Barsi, que é conhecido pela sua estratégia de procurar boas empresas pagadoras de dividendos e de setores perenes na economia. E caso você não esteja sabendo, recentemente aconteceu um evento chamado Klabin Day, que é um momento do ano, uma reunião onde os principais executivos da empresa vêm a público conversar com os investidores, pessoa física e institucionais sobre os resultados da empresa, sobre o planejamento, a execução dos projetos, os novos projetos e as perspectivas de futuro e de mercado para a empresa. E se você é investidor de Klabin, é importante que você acompanhe esse tipo de evento para entender se ainda faz sentido, dentro da sua estratégia de investimentos, ter esse papel na sua carteira. Caso você não seja investidor ainda, é interessante que você busque essas informações para entender se aquela empresa faz sentido dentro do seu portfólio. E pensando em ajudar todos vocês, quem é investidor e quem não é investidor, que eu venho aqui consolidar as informações, passar um pouquinho da minha opinião a respeito, lembrando que eu não vou fazer nenhum tipo de recomendação de compra aqui. Eu quero passar para vocês apenas informações para que vocês consigam tirar suas próprias conclusões. Sem mais delongas, vamos passar aqui para a tela para a gente ver o que temos de informações da Klabin. Esse aqui é o site principal do RI da Klabin, tá? Então é só você jogar RI Klabin no Google que você vai vir para essa página. Mas aqui eu já separei a apresentação e vamos direto para o planejamento estratégico 2018-2024. E aqui já tem uma coisa interessante quando a gente fala sobre empresas e investimentos. Você está vendo aqui que eles têm um planejamento que engloba 6 anos. Quando a gente fala sobre investir, a gente está falando de longo prazo, não tem jeito. E 6 anos é médio prazo, até não é nem longo prazo. Mas se você está querendo investir pensando quanto é que você vai ganhar ano que vem, daqui a pouco tempo, daqui a alguns meses, não é interessante você pensar em investimento de renda variável. Então vamos lá. O que a gente tem que saber sobre a Klabin? A Klabin é uma empresa de papel e celulose que ela é verticalizada. E isso é uma das grandes vantagens competitivas, se não a maior vantagem competitiva da empresa. Por quê? Esse termo verticalizada significa que a Klabin domina sua produção do início ao fim. Ela tem desde os terrenos onde estão plantadas as madeiras que servem de matéria-prima para sua produção, até as máquinas que produzem o papel cartão, ou o fluff, ou até o papel ondulado, que são os principais produtos da empresa, os principais produtos de venda ao consumidor final. Então aqui a gente vê um pouquinho o que aconteceu nesse ciclo de 6 anos aqui da empresa. Eles investiram em expansão florestal, ou seja, comprar mais terras para ter mais plantações, eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Eles investiram na MP27 e MP28, que são máquinas de produção de papel dentro do projeto Puma 2, também já vou trazer mais informações sobre isso. Quem é investidor de Klabin sabe bem do que eu estou falando. A empresa já está operando com a MP27 e a MP28 nesse último trimestre, nesse resultado, estava começando as suas operações, ainda não está em plena capacidade produtiva. Eles também investiram em conversão, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é a questão de embalagens para o consumidor final, papel cartão principalmente, e tem alguns novos projetos. Eles compraram a International Paper, que é essa empresa aqui lá em 2020, e eles têm 2 projetos, principalmente o projeto Figueira, que é algo que o mercado aparentemente não recebeu muito bem, porque vou até mostrar aqui para vocês. Essa reunião foi ocorrida em novembro, no finalzinho de novembro, e aqui, quando a gente olha o desempenho da ação, você vê que no dia seguinte ela já estava caindo, na verdade 2 dias depois, quase 10%, e até agora ela está acumulando queda de 11% desde o dia dessa reunião, dessa apresentação. E será que isso é uma oportunidade de compra? Ou será que isso é um problema? Ou será que os investidores viram alguma coisa aqui que não é legal? Seguindo aqui, vamos falar sobre o projeto Puma, a máquina 27, que começou em agosto de 2021 a sua operação, tem capacidade de 450 quilotoneladas por ano e produz Eucaliner. E o que é Eucaliner? Isso daqui, existe um tipo de papel que se chama Kraftliner, que é um papel utilizado principalmente na produção de caixas de papelão. Aquelas caixas que você vê carregando frutas, carregando leite, e principalmente onde você recebe as suas entregas quando você compra alguma coisa na internet. São aquelas caixas mais grossas, com dupla camada, que tem um papel ondulado no meio, e aquele papelzinho é chamado de Kraftliner. A Eucaliner é algo exclusivo da Klabin, eles têm a patente sobre esse tipo de produção, que é o mesmo tipo de papel, só que produzido da fibra do eucalipto. E existem 2 tipos de planta, de árvore,
que eles utilizam na sua produção. É o pinus e o eucalipto. E o eucalipto tem algumas vantagens competitivas, como por exemplo o ciclo de produção, pois o eucalipto amadurece mais rápido, ou seja, em menos tempo você tem a árvore pronta para utilizar ela na produção de papel. E essa máquina aqui, ela está exclusiva na produção desse produto, que tem uma margem competitiva mais interessante. Tanto que eles até destacam bastante isso, que é o primeiro craftliner feito com 100% fibra de eucalipto. Normalmente o craftliner é feito com a mistura de fibra de eucalipto e fibra de pinus. E aqui algumas das vantagens desse tipo de produto, que lembrando, só a Klabin tem. São embalagens com melhor estrutura e resistência, melhor qualidade de depressão, ou seja, elas aguentam mais peso em cima delas e deformam com menos facilidade. Elas têm um menor peso, né, uma menor gramatura, ou seja, com menos peso total, eles conseguem carregar a mesma quantidade de carga dentro dessa caixa e tem economia na produção, através do menor uso de vapor, energia e de cola para fazer essas caixas. Algo que é interessante porque mostra aqui redução de custos a médio e longo prazo da empresa na produção de talvez o seu principal produto. Falando sobre a máquina 28, o que aconteceu? A empresa mesmo informa que ela demorou bastante a tomar a decisão de para qual tipo de papel seria configurada essa máquina. Eles decidiram para o papel cartão. E o que é o papel cartão? São esses papéis que você vê nas embalagens de cerveja, embalagem de leite, embalagem de suco, que você encontra no mercado. Então são aquelas embalagens que vêm estampadas algum tipo de marca e que são de um papel um pouco mais grosso do que o papel convencional que você conhece, mas não são um papelão que é aquele de dupla camada. Essa máquina tem capacidade de 460 quilotoneladas por ano. Ela começou a operar agora em junho de 2023, ou seja, está bem no iniciozinho da sua operação e vai começar a produzir cartões brancos a partir de setembro do ano que vem, de 2024. O que isso é interessante, o que essa máquina traz de benefício para os negócios da Klabin? Ela traz produtos com maior valor agregado, porque você fazer esse tipo de impressão e produzir esse tipo de embalagem traz um retorno maior, uma margem maior para a empresa, maior exposição da marca da empresa, menor volatilidade nos resultados, já que são produtos de consumo e que não tem uma volatilidade tão grande assim nas suas vendas, nem na sua produção. O brasileiro, independente do cenário econômico, continua bebendo cerveja e continua bebendo leite também. É um mercado mais nichado e também são produtos premium, e produtos premium também costumam trazer maior valor agregado. Aqui um dado interessante nesse período, que é o aumento do market share da empresa entre 2017 e 2023. Market share, se você não sabe, é a participação de mercado na empresa, ou seja, dentro da área de embalagens, que é o que eles estão trazendo aqui nesse slide, a empresa detinha 18% do mercado em 2017 e agora em 2023 ela detém 22%, ou seja, ela tomou o mercado da concorrência, ou ela aproveitou a expansão do mercado e trouxe mais mercado para ela do que os concorrentes. De qualquer forma, independente de como se chegou a esse valor, é algo interessante para a empresa. E aqui eles já começam a falar sobre o startup do projeto Figueira, no segundo trimestre de 2024, que é esse projeto aqui, essa obra que vocês veem na imagem. Esse galpão aqui, vão colocar uma máquina também, não sei qual vai ser o nome dessa máquina, e pelo que os executivos falam na apresentação, essa nova operação vai ser focada na produção de papéis com matéria-prima reciclada. Isso é algo interessante se a gente parar para pensar pelo seguinte: a empresa, ela produz papel com fibras novas, ou seja, ela planta, espera a árvore maturar, colhe aquela matéria-prima, faz o tratamento, produz as fibras e aí produz o papel. Só que a gente tem acompanhado que as empresas e as pessoas como um todo estão muito preocupadas com questões ambientais e aí querem cada vez mais reciclagem. A tendência é que a reciclagem de papel aumente com o passar do tempo. Pensando nisso, a empresa perderia mercado, porque se ela produz papel novo e tem papel sendo reciclado, ela não precisa produzir tanto papel novo, já que parte da demanda por esse papel será suprida por papéis reciclados. E aí o que eles fazem dentro do planejamento? Constroem uma nova operação pensando na produção utilizando o papel reciclado como matéria-prima, o que traz para eles mais uma vantagem, porque se a demanda de mercado for por papel novo, eles podem produzir. Se for por papel reciclado, eles podem produzir papel reciclado também. E isso vai acabar trazendo, de certa forma, outra redução de custo para a empresa. Além do que, a Klabin é conhecida por ser bastante dinâmica nas suas operações.
O que isso quer dizer na prática? Ela pode pegar essas máquinas de produção de papel, refazer os ajustes dela em relativamente pouco tempo e conseguir mudar o tipo de produção que ela está fazendo, ou até mesmo paralisar as máquinas e produzir os produtos que estão dando maior retorno, que tem maior demanda naquele período específico. Na prática, isso vira quase que um jogo de ganha-ganha da empresa, porque ela vai analisar o mercado, vai ver o que ela tem de produto que vai trazer maior margem para ela naquele momento e vai focar sua produção e suas vendas naquilo, enquanto as outras que estão com menor margem, ela deixa a produção parada ou pelo menos reduzida. E aí a gente chega num gráfico aqui que é bastante interessante sobre o volume de vendas da Klabin, sobre as operações na prática. Até 2015, a empresa basicamente produzia Kraftliner, que é aquele papel que eu falei das caixas de papelão, produzia papel cartão e produzia papelão ondulado mais sacos de embalagem. Os sacos de embalagem, caso você não saiba, são aqueles sacos que, por exemplo, se usa para cimento, que são aqueles sacos de um papel bem grosso que consegue carregar bastante peso. E a partir de 2015, a empresa teve uma alteração na sua produção e passou a negociar também celulose diretamente, ou seja, vender a fibra que ela produz, e passou a vender também fluff. Fluff é aquele material que tem dentro de fralda descartável, aquele negócio que é como se fosse uma espécie de almofadinha, um algodão. Aquilo ali é um tipo de fibra da celulose que também tem uma margem muito boa e que a Klabin também atua. E isso fez com que a empresa passasse a ter agora um mercado mais diversificado, onde ela tem 5 tipos de produtos para trabalhar e produtos que não estão diretamente relacionados, que atendem públicos, empresas e segmentos diferentes. E como ela tem essa facilidade de alterar sua produção, isso acaba sendo bastante benéfico para a empresa. E aqui a gente tem os dados onde a empresa quer chegar, que são os alvos dela. Ela já está na produção de papelão ondulado onde ela gostaria de estar, ela pretende aumentar a produção de papel cartão, manter estável a produção de fluff, reduzir um pouco a produção do Kraftliner e reduzir um pouco a venda de celulose e fibra curta. Eu estava falando de produção, mas na verdade aqui a gente está falando de venda, tá? Então esse gráfico aqui é bem legal porque ele é bem claro e mostra a diversificação dos negócios da companhia. Seguindo para a parte do resultado de crescimento da empresa, ela mostra aqui que subiu o CAGR, que é o crescimento anual ponderado, em torno foi 2% ao ano ali a média de crescimento, nas vendas. No caso das receitas foi 14% e no caso do EBITDA, que é o resultado operacional na prática, foi um aumento de 16% entre 2017 e 2023. Ou seja, quem investiu na Klabin nesse período pegou um aumento de tudo, de vendas, de receitas e de resultado operacional. E isso tudo forma o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que foi uma média de 14,6% ao ano. Ou seja, cada valor investido, cada real investido na empresa, ela consegue ter um ganho médio de 14, quase 15% ali sobre esse R$1, que é um ROIC bastante interessante considerando o retorno de longo prazo de qualquer tipo de investimento. E aí eles mostram aqui ao lado como que se deu o retorno total acionista, que foi um retorno de 67% no período, num período aí que a gente considera de 6 anos, dá para contar de 2017 a meados de 2023, sendo 36% de valorização nas ações e 31% através de pagamento de proventos. E aqui você já consegue entender um pouco sobre o histórico da empresa e entender se ela é uma empresa lucrativa ou não. Pelos indicadores que eles estão trazendo, sim, parece ser uma empresa bastante lucrativa, bastante interessante. E aqui que a gente tem uma mudança de mentalidade sobre a análise da Klabin para entender se vale a pena continuar investindo, se vale a pena começar a investir ou não, de acordo com a sua estratégia de investimento. Então o que a gente tem que olhar aqui? Aqui a gente tem os números relacionados ao retorno sobre o capital investido e endividamento da companhia. O custo médio de dívida da empresa foi de 5,2%. Significa o quê? Que os juros que ela está pagando anualmente pelos empréstimos que ela pega no mercado são em torno de 5,2% ao ano. Enquanto isso, ela consegue gerar um retorno sobre esse dinheiro investido de 14,6% em média. E a diferença entre essas duas métricas, entre essas duas taxas, é o spread, que foi em médio de 9,4%. E isso daqui é valor agregado para o acionista, ou seja, esse valor aqui vai para o acionista no final das contas. Eles trazem um pouquinho também sobre a posição financeira da empresa, que mostra o endividamento da empresa e como é que está o fluxo de caixa em relação a essas dívidas. Então a gente tem aqui que hoje a empresa tem 10 bilhões de reais em caixa, aproximadamente, pouco mais do que isso, e ela tem vencimentos de dívida de 1 bi em 2023 ainda, 1,2 bi em 2024, 1,3 bi em 2025.
Aqui é importante a gente prestar atenção que boa parte dessas dívidas, como é esperado para o tipo de operação da empresa, é em moeda estrangeira, ou seja, em dólar. Então, caso o câmbio seja favorável ao real, ou seja, o real se valorize perante ao dólar, a empresa pode ter alguns problemas com relação à alavancagem do seu endividamento. Só que ela tem uma sólida posição de caixa e isso faz com que ela tenha dinheiro suficiente para pagar todas as suas dívidas hoje dentro do caixa pelos próximos 4 anos aproximadamente. Ou seja, o dinheiro que ela tem hoje já é suficiente para pagar as dívidas dos próximos 4 anos. Só que ao longo desse período ela vai continuar produzindo e gerando caixa. E isso vai juntar dinheiro, vai fazer ela juntar dinheiro para conseguir pagar o restante das suas dívidas também. Eles trazem aqui outra informação interessante, que é o alvo de alavancagem dela de dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, quanto que ela quer estar endividada em relação ao seu resultado operacional. O alvo seria entre 2,5 e 3,5. Se a gente pegar aqui o meio do caminho, seria 3, né, o resultado. Sendo que quando ela está em ciclos de investimento, esse endividamento seria de 4,5. Esse endividamento aqui já é um endividamento alto, tá? Mesmo para um ciclo de investimento é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas aqui entre 2,5 e 3 seria algo bastante interessante e já que é o alvo, vamos ver se a empresa consegue caminhar para isso. Deixa eu até ver quanto é que está hoje aqui. Aqui eu estou olhando o status invest. Ó, tá 3,41 pela informação mais recente. Tá dentro do esperado ali do alvo da companhia. Se a gente olhar o histórico dela, ela fica ali mais ou menos na casa dos 3 alguma coisa, considerando desde 2017, que foi o ciclo de investimentos, até agora. Até investimentos relevantes também em 2015, provavelmente 2016, mas aqui a gente está com esse, se a gente prestar atenção, está com uma tendênciazinha de queda. Então parece que a empresa está indo para onde gostaria mesmo. Passando aqui para o próximo gráfico, a informação que a gente pega aqui que é mais relevante é que a dívida dela é basicamente de mercado financeiro. Então ela emite bonds e CRAs ou debêntures, joga isso no mercado e aí ela contrai dívida, ela pega dinheiro dessa forma. Ela tem um bom rating de crédito, isso significa que é uma empresa que tem um risco moderado no máximo, e, inclusive o seu rating é mais alto do que o da Suzano, que é a sua principal concorrente. Vamos falar de futuro um pouco, só que antes de falar de futuro eu quero trazer mais umas informações. Importante falar aqui, já que eu vou acabar entrando nesse assunto já, sobre a política de dividendo da empresa. Esse documento aqui está dentro do site da empresa e ele fala que a empresa paga de dividendo 25%, dividendo obrigatório, 25% do seu lucro líquido do exercício, tá? Então é bom a gente ter essa informação na cabeça. Eles anunciaram que não teria alteração nessa política de dividendo. Então ela vai continuar pagando dividendo. A questão é que ela precisa dar um lucro maior para poder te pagar um dividendo mais gordinho. É legal falar também que recentemente a empresa teve a sua classificação de risco mantida na escala global e a perspectiva está como estável. Seria bom se a perspectiva fosse de aumento do rating, mas é melhor ela estar estável do que estar com perspectiva de baixa. Ainda mais levando em conta que a gente está falando de commodities. E é interessante, às vezes, a gente dar uma olhada nesse relatório das empresas que fazem esse tipo de avaliação, porque elas são mais imparciais do que a própria diretoria da empresa, né? E aqui a gente pega algum tipo de informação que pode ser relevante também. Lembrando que eu vou botar todos esses dados, os links para esses documentos todos, na descrição do vídeo. E o que a Standard & Poor's espera é que a empresa tenha menor margem EBITDA em 2024, ou seja, um menor resultado operacional, devido a uma previsão de preço de celulose e papel mais baixos por causa de demanda global. Além disso, eles acham que a alavancagem da dívida vai ficar próxima de 4 vezes, sendo que a empresa não está exatamente num ciclo de investimento. Ela disse que está, mas assim, eu vejo que os projetos principais já passaram, que era o Puma 2. Então eu não acredito que vai ter tanto investimento quanto teve no último ciclo de investimentos. Eles pretendem continuar comprando terras, que isso foi anunciado também, só que agora você tem um projeto com uma máquina que parece que vai ter um custo menor do que os projetos que estão começando a entrar em operação. E aqui uma informação interessante que você vê que a empresa avalia que a Klabin tem um benefício por ter operações integradas e capacidade de conversão de produção. Aquilo que eu falei que ela consegue mudar o foco da produção dela, alterar a configuração das máquinas, produzir outra coisa conforme a demanda de mercado. Isso é interessante. Aqui a classificação do rating da empresa, descrição, perspectiva, fala sobre o cenário de rebaixamento ou elevação que eles poderiam ter de informação aqui para poder executar esse rebaixamento ou essa elevação, que está basicamente falando sobre a alavancagem da dívida. Então, se eles tiverem uma alavancagem para acima de 4 vezes EBITDA, eles provavelmente vão ter um rebaixamento do rating. Se tiverem uma redução disso para 3 vezes EBITDA, aí provavelmente vão ter uma elevação no ranking. Ou seja, como a empresa está com alvo entre 2,5 e 3,5, se ela
ela conseguir cumprir esse alvo, provavelmente ela vai ter uma elevação do seu rating nos próximos anos. Outra coisa interessante é que dentro aqui dos dados que a ASP traz, a gente consegue comparar os anos da Klabin. Então a gente tem aqui de 2019 até 2026, com a previsão que a própria empresa soltou, a gente consegue ver, por exemplo, a dívida sobre EBITDA dentro do patamar que geraria uma elevação no rating da companhia. Ou seja, as perspectivas, pelo menos nesse momento, são boas. E a gente vê também que, tirando o ano de 2023, a empresa espera crescimento da sua receita, a manutenção da sua margem operacional e um retorno maior sobre o capital investido. Ou seja, a empresa está trazendo perspectivas de crescimento ao longo dos próximos anos. Aqui a gente está considerando 23, 24, 25 e 26, tá? E aí você pensa o seguinte, se a empresa está prevendo esse crescimento, se ela acredita que vai conseguir se desenvolver mais, se ela está fazendo investimento, será que seria um bom investimento, né, ter ações da Klabin nesse momento, pensando em remuneração futura? É uma conclusão que você tem que tirar com base nesses dados. Você tem que entender também se você confia nesses planos da empresa e na diretoria, nos chefes executivos que comandam a empresa para passar credibilidade ou não dentro dessas informações. Como esses diretores e executivos já estão lá há algum tempo, a gente pode dizer que o que eles prometeram lá atrás, eles cumpriram. Então a tendência natural seria que eles cumprissem também o que eles estão prometendo agora. Talvez os riscos aí estejam mais envolvidos a questões de mercado, regulação, preço da commodity no exterior do que na operação da empresa em si. E aqui a gente tem o resumo financeiro com a dívida aqui apontando para baixo e no finalzinho uma comparação com as outras empresas. O que a gente vê aqui, por exemplo, é que a Klabin é menos endividada do que a Suzano. E, inclusive, ela tem uma nota de crédito, um rating mais alto do que a própria Suzano. Aqui considerando os dados de 2022. E era isso que eu queria mostrar para vocês antes de começar a passar aqui para os planos de futuro da Klabin. Então vamos lá, o momento atual da Klabin, qual que é o foco dela? Melhorar a eficiência, ou seja, reduzir custos, aumentar produção, com menos esforço, com menos empenho de capital. Então isso também é um foco interessante. Oportunidades estratégicas na parte florestal, eficiência operacional também nessa área, redução de custos e eficiência administrativa. Apesar desse slide aqui estar escuro, dá para a gente entender. O que eles querem fazer? Hoje, eles estão utilizando madeira de terceiros para produção. O que a Klabin fez? Ela fez uma alteração no modelo operacional das empresas de papel e celulose. O normal, até então, era que as empresas comprassem terras em determinada região, depois elas montassem a fábrica, já fizessem todo esse investimento na compra de terra, plantação, depois montasse a fábrica, colocasse a máquina de produção e aí começasse a produzir. Mas o que a Klabin fez? Ela foi para um determinado local onde ela via que tinha potencial de comprar as terras em voltas e produzir ali, montou a fábrica primeiro, começou a produção com madeira de terceiros, ou seja, ela vai no mercado e compra madeira de produtores locais, leva para a fábrica, produz. Com esse fluxo de caixa que ela gera nessa produção, ela vai e compra terrenos próximos aonde está instalada essa fábrica e vai aumentando o uso de madeira própria, que é exatamente o que esse gráfico está demonstrando aqui. Em 2022, ela estava usando de eucalipto 63% de madeira de terceiro e 37% de madeira própria. E a previsão dela, os planos, é ir aumentando isso até chegar em 2029, quando ela vai estabilizar a sua produção em 75% de uso de madeira própria e 25% de madeira de terceiro. E aí você que não está acostumado com investimento vai se perguntar, nossa, mas tanto tempo assim? Você tem que pensar no seguinte, a madeira, uma árvore, ela precisa de alguns anos para virar uma árvore. Não é simplesmente você chegar lá, colocar alguma coisa e regar um pouquinho que ela cresce. Então, o ciclo do eucalipto, pelo que eu me lembro aqui, é em torno de 6, 7 anos que ele precisa para entre plantar e você conseguir colher aquela madeira para usar na produção. E do pinus, que é esse gráfico aqui embaixo, é um pouco mais alto. Se eu não me engano, são 11 anos, 10, 11 anos. E aí é por isso que a gente fala de longo prazo, porque você está falando de uma empresa que tem um ciclo de produção que precisa de tempo para você concluir esse ciclo. Por isso que os planos deles são de 6 em 6, 7 em 7, 10 em 10 anos. Então a ideia é que a partir de 2029, que está logo ali, daqui a 6 anos, 5 anos aproximadamente, ela já estaria com madeira própria na maior parte da sua produção de eucalipto, de fibras, né, usando o eucalipto, que é o Eucaliner, por exemplo, e a partir de 2037 o pinus também. Isso mostra o que pra gente? Que se esse plano for concretizado, a empresa vai ter menores custos e vai conseguir se planejar melhor para sua produção, ou seja, coisas positivas para os resultados da Klabin. Aqui ela traz mais um pouco de informação sobre isso, mas não vou parar, e aí vem aqui para a parte de eficiência operacional.
O que isso quer dizer? Na parte do projeto Puma, por exemplo, 99% da floresta que eles precisam para a produção já foi concluída, já está em fase de execução. E eles conseguem definir o suprimento para a produção com 2 a 3 anos de antecedência. Essa melhora do planejamento traz maior eficiência operacional para a empresa. Então eles conseguem programar melhor a logística, a parte de colheita e, com base nisso, redução de custos. Dentro dos custos que a gente chama de G&A, que são os custos gerais administrativos, eles reduziram 150 milhões por ano. Então, com essa previsão de ganho de eficiência. Na verdade, não reduziram ainda, são os planos futuros com redução de gastos gerais, serviços e pessoal, e mão de obra. E dentro dessas eficiências, a gente tem ali questões relacionadas à implementação de novas ferramentas. Pelo que eu vi da apresentação, eles vão implementar o SAP, que é um sistema de gestão de empresas, entre outras ferramentas que vão ajudar também a redução de custos. Eles têm a previsão de manter estável o custo de tonelada da sua produção. Isso, a princípio, poderia ser uma notícia ruim, porque teria que reduzir esses custos, mas a gente tem que considerar que tem inflação. Então as coisas ficam mais caras, mas a empresa consegue manter o custo, ou seja, ela pelo menos está conseguindo reduzir custos no nível da inflação, por isso ela está mantendo estável. Então isso aqui é um dado até positivo. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas está longe de ser algo ruim. Eles falam sobre alocação de capital, também não vou entrar nesse mérito, e aqui vem sobre a questão dos projetos. O projeto Figueira, que eu já falei, tudo para 2024, né? 2024 é a conclusão das operações dos projetos do Puma 2, que são as máquinas 27 e 28, o início do projeto Figueira no segundo trimestre de 2024, que eu acho até rápido, logo ali estão anunciando isso meio que agora, já está ali em processo de construção e daqui a 6 meses vai estar operando conforme a data aqui que eu estou gravando esse vídeo. Melhorar a eficiência florestal e eficiência de custos fixos. Aqui são alguns mercados que eles estão investigando, que eles estão analisando para ver se vale a pena investir mais neles ou não. Então isso aqui é conforme demanda, a empresa contrata outras empresas de consultoria para ver o que é melhor eles investirem. E, inclusive tem mercados novos que podem surgir. Por exemplo, o mercado de PET, na questão de embalagem de papel, ainda não é muito forte. Eu pelo menos não acompanho muito de perto, mas não vejo muito disso. É um mercado grande que poderia trazer ali um novo nicho para a atuação da Klabin. E para finalizar aqui, temos aqui a visão de futuro, que é continuar investindo na expansão florestal, é o principal tipo de investimento que a empresa está fazendo. Investir um pouco mais em fibra longa, que são o fluff, para a produção de fluff. Por que eles querem investir nisso? O mercado de fluff, pelo que os próprios executivos passaram, ele não consegue reduzir muito seus custos no mundo. Então, se eu não me engano, o preço é em torno de $800 a tonelada. E dentro desse valor, que seria o valor mínimo que o mundo trabalha, a Klabin já tem uma eficiência operacional muito boa. Então, eles querem investir um pouco mais. Lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei, eles mostram, querem subir de 7% para 11% dentro do volume de vendas do fluff. Inclusive, na parte de exportação, pensando em fraldas geriátricas, inclusive, que é algo que, com o tempo, tende a aumentar a demanda, já que a população mundial está envelhecendo. Então eles veem uma oportunidade nesse mercado para manter investimento. Então a ideia é que no próximo ciclo de 2023-2033, ciclo de 10 anos, eles tenham um aumento nas vendas desse tipo de material. Eles querem investir também na parte de sacos para alimentação e para a parte PET e para outras áreas que necessitem desse tipo de embalagem, e a produção de reciclados, que foi aquilo que eu expliquei no início do vídeo, que é através do projeto Figueiras. E também vão fazer um investimento em conversão. O que é o investimento em conversão? É você produzir essas embalagens de maior valor agregado, que são as embalagens de cerveja, que eles colocam de exemplo a embalagem de papelão, e outras que tem ali estampado a marca da empresa que é a cliente da Klabin e que chegam no consumidor final. E foi isso que eles trouxeram no Klabin Day. E o que eu tiro de conclusão aqui com base no que eu conheço, no que eu analiso? A Klabin, ela é conhecida por ser uma boa empresa, por ter bons resultados. Ela não está pagando tão bons dividendos assim nos últimos anos, porque ela vem fazendo grandes investimentos. E o que acontece? Com esse anúncio agora, a empresa informa que ela vai continuar fazendo alguns investimentos de um nível mais elevado. E foi isso que fez com que o mercado jogasse para baixo o preço das ações. Mas vamos entender uma coisa. Se você vende Klabin nesse momento, é porque você estava querendo um resultado agora, resultado rápido, um investimento com base em dividendos no curto prazo. Se você não está com essa preocupação e está pensando no longo prazo, com base nos dados que a empresa passou, talvez seja interessante ter um investimento na Klabin. Porque o que ela está dizendo na prática? Ela está dizendo que ela vai expandir produção, que ela está reduzindo custos, que ela vai começar a atuar em outros mercados que poderiam prejudicar o faturamento, os resultados da empresa, que é no caso a parte de reciclados. Ela mantém a sua eficiência operacional, ela continua sendo verticalizada, continua
controlando toda a sua parte de processo produtivo, desde a plantação até a produção, e ela está comprando cada vez mais ativos esses que são terras e que têm valor também, além de ter uma posição de caixa bastante confortável e um endividamento razoavelmente controlado. Com base em todas essas informações, são informações que a gente tem que analisar na hora de investir em uma empresa, parece que os próximos anos da Klabin serão positivos. E quando todos esses investimentos estiverem rodando plenamente, o projeto Puma II, que deve estar rodando plenamente a partir de 2024, e o projeto Figueiras, que deve entrar em operação nos próximos anos, a gente consegue imaginar que a Klabin vai voltar a pagar bons dividendos daqui a alguns anos. Aqui eu destaco o termo alguns anos, porque, lembra, investimento é médio e longo prazo, principalmente longo prazo. Então você tem que pensar no futuro. Não dá para você investir numa empresa pensando em resultado rápido, porque dificilmente uma empresa vai te dar resultado muito rápido. Aí seria algo mais especulativo. E se a empresa vai te dar resultado rápido, ela não é uma empresa que já está consolidada no mercado, ela é uma empresa que está em amplo crescimento. No caso da Klabin, ela é uma empresa de mais de 125 anos. Então ela já se consolidou, ela já provou o que tinha que provar no tempo, e a atual gestão dela parece ser bastante competente, porque ela conseguiu entregar o que foi prometido no último ciclo de investimentos da empresa. Então, com base nisso tudo, o que a gente tem que ver é se a Klabin estaria cara ou barata nesse momento para você fazer a aquisição. E aí vamos entender se a Klabin está com um preço elevado em relação ao próprio histórico dela. Vamos olhar aqui os indicadores de valuation, onde o primeiro preço-lucro. Não dá para a gente considerar esse pico que teve aqui, porque isso foi uma discrepância, teria que entender o que aconteceu, então vamos pegar só esses últimos anos. Olhando aqui, parece que ele está sim um pouco elevado em relação ao preço de 2022. Aqui seria um pouco menos do que o dobro, então isso aqui é uma variação muito grande. Vamos olhar o preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial dela está baixo até em relação ao passado, está aqui em 2,10, então isso aqui já é um indicador mais interessante. Mas o preço sobre lucro é mais interessante do que o preço sobre valor patrimonial. Porque a gente vê aqui que a margem está se mantendo, a gente tem o ROI, que também tão interessante, dívida líquida relativamente controlada, dívida líquida sobre EBITDA, tudo aquilo que eu já falei para vocês. E o que a gente pode considerar aqui? Pode tentar fazer uma conta com relação aos dividendos para chegar no que seria um preço justo com base no pagamento de dividendos. Então vou fazer essa conta aqui, vai dar uma pulada na tela porque eu vou calcular e vou trazer para vocês. Então, pessoal, como que eu calculei isso daqui? Eu peguei os últimos 5 anos, ou seja, de 2019 até 2023, o pagamento dos dividendos da empresa, somei tudo e tirei uma média. A média deu 78 centavos por ação no caso de KLBN11, que é a unit da Klabin. E quando a gente faz o cálculo de valuation pensando no pagamento de dividendos, se a gente usar ali um dividendo médio anual de 6%, o valor da KLBN11 deveria ser de 13,10. E quanto que ela está hoje? 20,85. Ou seja, ela está com um spread aqui razoável, ela está custando que seria caro. Por quê? Porque a empresa não está pagando tanto dividendo devido ao seu ciclo de investimento. Os dividendos estão relativamente baixos. E aí, com base nisso, o que você tem que usar de raciocínio para decidir se vale a pena investir na Klabin ou não, caso você não invista ainda? É se esses projetos que têm como alvo a expansão da empresa vão trazer resultados suficientes e pagamento de dividendos suficientes para fazer valer o seu investimento na empresa. Lembrando que no último ciclo eles tiveram uma valorização, considerando dividendos e valorização da Unity, de 67% em 6 anos. E isso não é um resultado ruim. Resta saber se a diretoria vai conseguir concluir todos esses projetos e vai conseguir entregar tudo isso que ela está prometendo nos próximos anos também. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tem jeito. Esse tipo de assunto a gente tem que falar um pouco mais e isso vai ajudar você a ter mais tempo disponível, porque afinal eu acabei fazendo aqui quase toda a análise para você, já trouxe vários números. Eu vou colocar os documentos aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada com mais calma nessas informações, e aproveita para se inscrever no canal e comentar. Você já investe, vai investir ou não quer nem saber de Klabin dentro da sua carteira de investimento? Me conta aqui embaixo. Espero que o vídeo tenha agregado alguma coisa para você e até o próximo vídeo. Valeu!